sequências, e L um número real. E L um número real. Então, o teorema é o seguinte, ó. Se L é o limite de xn, com n tendendo a mais infinito, e também é o limite de Zn, com n tendendo a mais infinito. Tá? L é o limite de xn e também é o limite de Zn. E existe, tá? E existe um K0 maior que ou igual um K0, K índice 0. E existe um K índice 0 maior ou igual, tá? A K1, K2 e K3, tá? Que são os iniciantes da sequência. Tá o quê? Você tem existe K0 inteiro, tá? Existe K0, existe K0, não precisa isso aqui não, existe K0 natural, com K0 maior ou igual ao máximo de K1, K2 e K3, tá o quê? Tá o quê? O xn é menor que ou igual a yn, que é menor ou igual a zn. Qualquer que seja n maior que ou igual a K0, tá? Então, o L também é o limite de yn, como n tendendo a mais infinito, tá? Porque olha o que você tem, ó, tá? Olha o que você tem. Tá aqui a reta. Então você tem o seguinte: para todo n maior ou igual a K0, o xn é menor ou igual a yn, que é menor ou igual a zn. Para isso é verdade, você tem essa configuração aqui, para todo n maior ou igual a K0. O xn tem que limite? L. O zn tem que limite? L. Esse yn que está no meio vai ter que limite? L. Esse é o teorema do confronto para sequências. Eu não vou usar tempo aqui fazendo a demonstração. Está nas notas a demonstração. Tá? Vou usar. Por exemplo. Tá certo? Tá bom? Que coisas esquisitas. Mas tem que ter as demonstrações em algum lugar. Tá? Então, tá ali. Tá lá a demonstração disso. Aqui eu vou usar. Tá? Então, por exemplo, você pega, seja Gn, ó, seja Zn, n maior ou igual a 0, a sequência dada por Zn igual a, por exemplo, seno de n2 mais 1 sobre n2 mais 1. Qualquer que seja o n natural maior que ou igual a 0. Tá? Essa sequência ela tem limite 0. Por quê? Porque você tem o seguinte, ó. Dado n
natural, tá certo? O seno de N2 mais 1, isso é menor que ou igual a 1 e maior que ou igual a menos 1. Concorda? Daí, se eu dividir essa desigualdade por N2 mais 1, você tem menos 1 sobre N2 mais 1. N2 mais 1 é um número positivo, qualquer que seja N. Isso é menor ou igual a quê? A seno de N2 mais 1 sobre N2 mais 1, que é menor ou igual a quê? A 1 sobre N2 mais 1. Ou seja, qualquer que seja o N natural, você tem essa desigualdade. Agora, quem é o limite disso aqui? Quando o N tende a mais infinito. Qual é o limite disso aqui? Quando o N tende a mais infinito, 0. Então, esse é o teorema do confronto para a sequência. Esse é o teorema que eu vou usar. Então, você vem para cá, ó. Ó. Então, veja. Então, observe, ó. Olha aqui, ó. Então, eu tenho essa desigualdade, ó. Qualquer que seja N natural... ok. Qualquer que seja N natural, eu tenho essa desigualdade. Agora, o limite disso aqui é 0 e o limite disso aqui é 0. Como o limite com N tendendo a mais infinito de 1 sobre N2 mais 1 é igual ao limite com N tendendo a mais infinito de menos 1 sobre N2 mais 1, que é 0, tem isso aqui, o limite com N tendendo a mais infinito de seno de N2 mais 1 sobre N2 mais 1, seno 0, por causa desse teorema aqui, ó. Tá? Por causa dessa proposição, que é o teorema do confronto. Tá? A nossa sequência aqui tem limite 0, essa sequência tem limite 0, então o que está no meio também vai ter limite 0. Entendido? Tem uma outra aplicação desse teorema, que é essa proposição aqui, que já foi demonstrada lá no cálculo 1. Acho que você proposição é essa daqui, que diz o seguinte, ó, dado x real, limite de x elevado a n sobre n fatorial, com n tendendo a mais infinito, isso é igual a 0. Ó, você veja que dado x real, quer dizer, x fixo, porém arbitrário, você fixa um x, mas fixa arbitrariamente, né? Então você tem a sequência x elevado a n sobre n fatorial. Você tem a sequência x elevado a n sobre n fatorial. Para cada x você tem uma sequência dessa. Para cada x, essa sequência tem limite 0. É o que está dizendo essa proposição. Certo? E a demonstração, para quem fez cálculo comigo, né, que eu acho que todos que tem aqui fizeram, a demonstração dessa proposição usa exatamente essa proposição. Porque primeiro é o seguinte, prova, vou dar a prova disso aí. Essa daqui eu vou dar a prova, tá? Usando essa proposição. Prefiro, em vez de demonstrar essa proposição, usar, tá? Então vamos usar aqui, ó. Para x igual a 0,
né? Se x é igual a zero, então, claro que isso aqui vai ficar limite com n tendendo a mais infinito, de 0 elevado a n sobre n fatorial. Isso aqui é o limite com n tendendo a mais infinito. De quê? De 0, né? E 0 elevado a n dá 0, e ele dá 0. Então, para n igual a 0, dá 0. Agora vamos pegar x positivo. Tá? Se x é positivo, x é positivo, então, tá? Dado n maior do que o teto de x mais 1, o que é o teto de um número real, hein? Aqui você já sabe, o teto do número real é o menor inteiro, o teto de x é o menor inteiro maior que ou igual a x. Todo conjunto, não esqueça disso, todo conjunto de números inteiros, todo conjunto de números inteiros, se ele é limitado superiormente, ele tem máximo. Se ele é limitado inferiormente, ele tem mínimo. Conjunto de números inteiros. Não é verdade para qualquer conjunto. Qualquer subconjunto de R, isso não é verdade. O fato de um subconjunto dos números reais ser limitado inferiormente não garante que ele tem mínimo. E ser limitado superiormente não garante que ele tem máximo. Mas se esse subconjunto é um subconjunto formado por números inteiros, se ele é limitado inferiormente, ele tem mínimo. Se ele é limitado superiormente, ele tem máximo. Por isso é que há essa definição. Tá certo? Você pega todos os inteiros que são maiores que ou iguais a x. Esse conjunto é limitado inferiormente por x, então ele tem mínimo. Tá certo? Então, o teto de x é o menor inteiro maior que ou igual a x. Então, existe isso para todo x real. Então, dado n maior ou igual ao teto de x mais 1, tem-se o seguinte. Tem-se o seguinte, ó. Isso aqui é bem fácil. Tem-se a seguinte coisa. O zero é menor do que x elevado a n sobre n fatorial. Isso é fato, né? Porque se o x é positivo, esse número aqui é positivo, tá? Deixa eu trocar aqui. E eu estou pegando o n maior que o teto de x. Então eu posso escrever isso aqui como sendo, ó. Hã? N maior. Maior do que o teto de x mais 1. Tá? Então isso aqui é o x elevado a 0, que é 1, sobre... Qual é o fatorial de 0? Qual é? Né? Quem é o fatorial de n? Né? Eu posso pegar isso aqui como sendo x elevado a n, desculpe, x elevado a n.
Isso é x sobre 1 vezes o quê? X sobre 2 vezes o quê? Eu posso pegar x sobre o teto de x, ó, de x, vezes o x sobre o quê? Teto de x mais 1 vezes até x sobre n, né? Por isso que eu estou pegando o n maior que o teto de x mais 1. Então eu posso, o n não é maior que... Isso aqui é um número inteiro, tá? O n maior que o teto, então fica x, quantas vezes o x está aqui? N. Quantas vezes aqui? X está n. Tá certo? Então isso aqui é igual. Eu vou chamar isso aqui, olha, fixado o x, eu vou chamar isso aqui de cx. Isso aqui eu vou chamar de cx. Isso aqui depende de x, quer dizer, é uma constante que só depende de x. Isso aqui não depende de n. Então isso aqui é cx vezes, vou repetir, x sobre o teto de x mais 1, vezes, aí vai aumentando, até chegar a x sobre n. Mas se eu substituir cada fração dessa por essa, a tendência é aumentar. Porque eu estou diminuindo os denominadores. Se eu estou diminuindo os denominadores, eu estou aumentando a fração. Então isso aqui é menor que ou igual a cx vezes o quê? X sobre teto de x mais 1 vezes até x sobre teto de x mais 1. E quantos fatores desse eu tenho? Então isso aqui é cx vezes o quê? X sobre o teto de x mais 1 elevado a n menos teto de x. Então isso aqui é o quê? É c índice x sobre quem? Sobre x dividido pelo teto de x mais 1 elevado ao teto de x vezes x vezes x sobre teto de x mais 1 elevado a quê? Elevado a n. Concorda comigo? Tá certo? Ou seja, você tem o seguinte, isto é, o que é que você tem? Você tem que 0 é menor do que x elevado a n sobre n fatorial vezes essa constante aqui, ó. Essa constante aqui é cx, que só depende de x, dividido por quê? Por x sobre o teto de x mais 1 elevado ao teto de x, tá? Vezes x sobre o teto de x mais 1 elevado a n. Ou seja, olha o que eu consegui, ó. Dado n maior que isso aqui, eu tenho essa desigualdade. Agora, o n é maior que o teto de x mais 1. Então, quando eu pegar o... Tá? O n... Desculpa. Dado n maior que o teto de x mais 1, eu tenho essa desigualdade. Agora, observe o seguinte. Quê?
Não, isso aqui é menor ou igual. Esqueci. Tem um ponto, né? Isso, é isso, que é menor ou igual a isso. Agora, então, entenderam essa desigualdade aí? Agora é o seguinte, ó. Esse número aqui, o x, ele é menor do que igual ao teto de x. Né? Todo número real é menor ou igual ao seu teto. Então, se eu pegar somar com 1, eu tenho a menor. Ou seja, x dividido pelo teto de x mais 1 é um número que menor do que 1, menor do que 0. Então, como 0 é menor do que o quê? X sobre o teto de x mais 1, isso é menor do que 1, tens o limite com n tendendo a mais infinito de x sobre o teto de x mais 1 elevado a n igual a quê? Igual a 0. Porque essa sequência ela é gerada pela função f de x igual a elevado a x, onde a é essa base. E a função exponencial, se a base é maior do que 0, menor do que 1, qual é o limite da função exponencial no infinito? 0. Então, esse limite aqui é 0. Tá? Então, como esse limite é 0, o limite disso aqui é 0, tens logo, aí você usa o teorema do confronto, ó. Logo, o limite disso aqui, logo, o limite com n tendendo a mais infinito. De quem? De cx sobre o quê? Sobre x dividido pelo teto de x mais 1 elevado ao teto de x, que isso aqui não depende de n, isso aqui é uma constante em relação a n, vezes o quê? X sobre o teto de x mais 1 elevado a n, isso aqui é 0. Isso aqui é uma constante vezes a sequência. Limite de uma constante vezes a, né? Sequência é a constante vezes o limite da sequência. Isso aqui é 0. E, assim, pelo teorema do confronto, que eu apaguei, esse termo aqui que está entre os dois, limite de x elevado a n sobre n fatorial, com n tendendo a mais infinito, é igual a 0. Entenderam? Entenderam? Aí, então, para x positivo, limite de x elevado a n sobre n fatorial é igual a 0. E se o x é negativo? Bem, para x positivo eu já provei isso. Então, provei isso pelo teorema do confronto, porque eu tenho essa limitação aqui, ó. Estava parecendo, eu tenho essa limitação aqui. Então, a passagem daqui para cá é o teorema do confronto. Agora, dado x negativo, tá? E n natural, dado, bem, se x é negativo, vamos lá, tá? Se x é negativo, então, dado n natural, tem-se. Olha, meus amigos, ó, o x elevado a n sobre n fatorial, isso é menor ou igual ao módulo de x elevado a n sobre n fatorial, não é? Não é? Claro, porque o que está aqui é o módulo disso. E isso, por sua vez, é maior ou igual a quê? A menos o módulo de x elevado a n sobre n fatorial. Então, o teorema do confronto de novo.
Daí, tá? Como? Daí, como? Limite com n tendendo a mais infinito de módulo de x elevado a n, porque já provei, ó, o módulo de x é positivo. E se a base aqui é positiva, quanto é esse limite? 0. E esse limite, portanto, vai ser o limite disso aqui. Vai ser 0. Então, qual é a conclusão? Esse tem-se é desnecessário. É até uma forçação de barra na gramática. Mas eu boto aqui para reforçar a conclusão, tá? Tem-se o quê? O que está no meio, o limite de x elevado a n sobre n fatorial, com n tendendo a mais infinito, é igual a 0. Ó, esse resultado ele é muito importante, porque esse resultado diz o seguinte, ó. Esse resultado diz o seguinte. Dado x real, as potências de x crescem menos do que o fatorial de n. As potências x elevado a n crescem menos do que o fatorial de n. O fatorial de n cresce mais rápido do que x elevado a n, qualquer que seja x real. Porque esse limite é 0. Entendido? É isso o significado. Quer dizer, assintoticamente, né? Assintoticamente falando, x elevado a n, né? Cresce mais devagar do que fatorial de n. Entendido? Tá? Isso é o teorema do confronto. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, às vezes eu penso uma coisa e escrevo outra. Então, isso aqui é isso. Aí eu tenho isso aqui. Isso aqui é uma constante em relação a n. Só depende de x, né? Mas o x está fixo. Só depende de x. Então, limite disso aqui dá 0. Então, o que está no meio... A constante é 0, ó. Limite da constante é 0. Tá certo? Limite da constante 0 é 0. Eu nem ressaltei, observei isso, mas isso aqui está claro. Agora, vamos a quanto tempo? Só um pouquinho.